pessoal, eu vou neste vídeo resolver uma atividade juntamente com vocês, para vocês, a respeito do conteúdo pronome relativo. Essa é uma, digamos assim, essa é uma categoria que a gente estuda dentro dos pronomes e a gente precisa dar muita atenção para ela, porque está muito relacionada à produção de texto e à adequação do texto à norma culta. Então, muitas vezes, alguns hábitos que a gente tem relacionados a um uso mais informal da língua ou até mesmo situações de oralidade, a gente acaba trazendo isso para a escrita, tá ok? Então, vou pedir bastante atenção, que vocês dediquem tempo de vocês para entender essa questão, porque os pronomes relativos ajudam muito na melhora na performance da escrita, compreendem? Então, vamos lá. Essa primeira questão que eu coloquei é simplesmente para a gente se familiarizar, identificar, saber o que é um pronome relativo. Lembrando, mais uma vez, né, o mais importante não é decorar a nomenclatura, mas saber usar, né, essa palavra especificamente. Para que serve pronome? Pronome serve para se relacionar com o nome. Então, a gente usa os pronomes porque assim nós não precisamos, por exemplo, ficar repetindo determinados nomes ao longo do texto. A gente substitui esses nomes por pronomes específicos. Então, o pronome ajuda na localização de informação no texto, no processo de coesão textual, como eu falei com vocês, e ele sempre vai fazer referência a um determinado termo nominal, porque do contrário, o pronome não tem sentido. Entende? Semanticamente, sozinho, semanticamente ele não tem sentido nenhum. Então, vamos lá, aqui a gente tem alguns pronomes relativos. O homem que traz o pão ainda não passou hoje. Então, a gente só vai identificar. Aqui a gente tem o pronome relativo que se refere ao termo antecedente. Se refere a esse termo aqui, ó. O homem. Entende? Então, o pronome relativo, ele sempre vai se referir a um determinado termo nominal, né? Que geralmente o antecede. Esse termo antecede o pronome, está antes do pronome. Este é o livro sobre o qual Marcelo fez a resenha. Então, aqui a gente tem o pronome, e esse pronome se refere a quê? Ao termo livro. Então, para eu não ter que falar, esse é o livro, Marcelo fez a resenha do livro, desse livro, a gente usa o pronome. Então, o pronome aqui é qual, a gente tem esse o artigo masculino, por quê? Porque livro é uma palavra masculina, né? E o qual aqui, então, qual se refere ao termo livro. O caminho por onde passamos está cheio de árvores. E aqui, ó, nós temos o pronome relativo onde. É o mais fácil de usar e o que as pessoas estão mais confundindo, né? Tem um fenômeno muito, assim, complicado de trabalhar, que é o uso do pronome onde nas situações mais diversas. E aí acaba gerando um problema de coesão, de coerência mesmo, na verdade, né? Um problema de coerência, de sentido muito grande, onde a gente usa para dar uma ideia de localização. Sobretudo, especialmente, localização num espaço físico, de verdade. Então, quando eu digo escola, é uma localização, um espaço físico, casa, bairro. Aqui, o pronome onde se refere a caminho, né? Então, ele serve para isso, ele dá uma ideia de localização. Assim como o pronome aonde, só que o aonde nós usamos com essa ideia de movimento, de deslocamento, né? Ontem vi um filme cuja história se passa durante a Primeira Guerra. O pronome cuja, ele, né, ou cujo, ou cujas, cujos, né, também pode ter plural. O que vai depender se é masculino ou feminino? O termo ao qual o pronome se refere. Como que a gente vai saber se é plural ou singular? O termo ao qual o pronome se refere. Se o termo está no plural, o pronome acompanha e vai para o plural também. O pronome cujo ou cuja, né, ele serve para estabelecer uma relação de pertencimento, né, de posse. Então, e ele fica justamente mediando. Quando eu digo aqui, ó, ontem eu vi um filme cuja história é a história
Aqui, ó, do filme. Tá vendo? Então, é como se eu pudesse ler dessa forma, né? Ontem vi um filme, a história do filme se passa durante a Primeira Guerra. Eu não preciso repetir porque o pronome faz esse papel. Então, cujo, cuja, ele vai ser usado quando tiver esse sentido de pertencimento. E ele fica bem no meio, né? Entre essa coisa. Então, a história do filme. Entenderam? Aquele é o menino para quem Roberta doou a bicicleta. Quem se refere ao menino. E quem também nós usamos apenas para nos referirmos às pessoas especificamente. Então, olha só, quem tem um uso mais restrito para se referir à pessoa, cujo, cuja, um uso mais restrito porque constrói essa relação de posse, onde um uso bem restrito porque dá essa ideia de uma localização no espaço físico. Aí o pronome que a gente pode substituir também por o qual ou a qual, nós usamos de uma maneira mais abrangente. Estudei tudo quanto podia neste fim de semana. Estudei tudo aquilo que eu podia. Então, ele se refere aqui. Ele vai ser pronome quando ele estiver aqui acompanhado do pronome indefinido, né? De algum pronome indefinido. Então, aqui nesse tudo está contido, né? Tudo aquilo que eu estudei. Estudei tudo quanto podia, tudo o que podia. Minha amiga, cujo, aqui de novo, ó, livro foi premiado, se destacou mais uma vez. Minha amiga, tá vendo? Cujo o livro de quem? Da minha amiga. Eu sei que tem esse pertencimento aqui, olha só, o pronome, ele fica justamente no meio. Então, o livro da minha amiga foi premiado. Então, aqui a gente destacou, né, alguns pronomes, todos eles pronomes relativos, cada qual com a sua função específica, e falei brevemente a respeito deles. E aqui, nesse exercício número 2, a gente vai ver para que serve o pronome. Então, nós temos aqui alguns enunciados, e o que a gente vai fazer com estes enunciados é escrever, né? Ligar, nós temos aqui orações separadas, percebem? Conheci um homem, o homem participou de uma Olimpíada. Imagine se quando a gente fosse escrevendo, a gente ia ter um texto muito fragmentado, monótono, né? Porque fica bem monótono, muito automatizado, e isso não ajuda na progressão textual. Por isso que a gente tem que utilizar esses recursos, esses elementos linguísticos. Pessoal, não é uma questão só de conhecimento gramatical. É uma questão de uso da língua. Vocês precisam escrever. Vocês precisam ler determinados textos e usar, se apropriar dessa linguagem. Não adianta, a gente pode falar de classificação gramatical aqui por tempos. Isso sozinho, né, apenas, não, infelizmente, né, não garante a capacidade da escrita. Então, é importante que a gente se proponha a escrever, tá bom? Então, vamos lá. Preciso juntar estes dois aqui, né, para evitar a repetição desnecessária do termo nominal homem, que é o que está repetindo aí. Então, vai ficar assim, ó. Conheci um homem que participou de uma Olimpíada. Poderia ser também, conheci um homem o qual participou de uma Olimpíada. É equivalente, pessoal. E eu posso, onde eu uso o que, eu posso usar o qual ou a qual. O que vai determinar se é o ou a? O gênero do termo ao qual o pronome se refere. Como ele se refere a homem, que é uma palavra masculina, então é o qual. Se fosse mulher, seria conheci uma mulher a qual participou de uma Olimpíada. Então, onde eu uso o que, eu posso usar o qual ou a qual. Por que é bom eu saber isso? Porque se eu estiver escrevendo, estou repetindo muito, por exemplo, o pronome que, eu posso eventualmente fazer outros usos e usar o qual ou a qual, para não repetir também demais o mesmo pronome. Tá bom? Vamos para o próximo. Luana queria um vestido que custava muito caro. Ou pode ser também. Luana, vou tirar aqui, fica mais fácil. Queria um vestido o qual custava muito caro. Também é equivalente.
Eu uso o pronome aqui, ó, para ligar e não repetir desnecessariamente o termo vestido. E mais uma vez aqui o artigo antes do pronome qual tem a ver com o termo a que ele se refere. Vestido é uma palavra que está no masculino. Comprei um aparelho de som, o aparelho de som toca vinil. Comprei um aparelho de som que toca vinil. Fica muito melhor, né, pessoal? Então, ó, essa é a função do pronome relativo. Ele sempre se refere a um termo antecedente, ó. Se refere ao termo som. Aqui eu já destaquei. Se refere ao termo vestido, né? Se refere ao termo homem aqui em cima. Homens e mulheres vivem mais, homens e mulheres se exercitam. Aqui tem a ver com um tipo de oração, né, que nós chamamos de oração subordinada adjetiva. E aí a gente tem essas orações explicativas e restritivas. Aqui eu quero dizer que homens e mulheres que se exercitam vivem mais. Olha só. Então, eu crio uma ideia aqui de quê? De restrição. Quem vive mais? Aqueles que se exercitam. Tem um grupo de homens e mulheres, desculpa. Então, eu restringo esse grupo. Restringo a quê? Aqueles que se exercitam. Tá ok? Então, para além da questão de uma classificação de oração, né? Que seria uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, a gente tem aqui também a função do pronome nesse contexto em que ele é empregado, tá bom? Um exemplo de explicativo, só para, né, não ficar assim no vácuo, deixa eu ver, o Brasil, que é um país da América Latina, tem muita história. Então, ó, aqui eu digo Brasil, que é um país da América Latina. Tanto é, aqui a gente tem o pronome relativo. Esse pronome se refere ao termo antecedente, que é Brasil. E essa estrutura inteira aqui dentro, né, que é um país da América Latina, é essa estrutura explicativa referente a Brasil. Então, quando se trata do uso do pronome que numa oração com sentido explicativo, esse termo explicativo fica sempre entre vírgulas, como vocês estão percebendo aqui. Então, Brasil, que é um país da América Latina, tem muita história. Se eu excluo essa parte aqui inteira de vermelho, ó, eu poderia tirar a vírgula e ficaria assim: o Brasil tem muita história. Então, esse termo que está ali no meio, esse termo é um termo explicativo. Então, a oração de cima, o uso do pronome que, sem vírgula, para esse sentido restritivo, e aqui com sentido explicativo entre vírgula, tá? A moça passava de manhã, a moça vendia tapioca na praia. A moça que passava de manhã vendia tapioca na praia. Olha só, eu uso o pronome e esse pronome se refere ao termo antecedente, no caso moça. Ah, poderia ser o qual a qual? Poderia. A moça a qual passava, né? É menos utilizado, né, pessoal? A gente usa menos essa estrutura. Mas é como eu disse, em uma situação de escrita, uma escrita mais formal, pode ser interessante quando você já usou demais um determinado recurso linguístico e você quer variar. Então, a gente procura termos equivalentes, tá bom? A gente fala equivalentes, não é o mesmo termo, né? Mas eles têm sentidos próximos, equivalentes. É possível mudar sem prejuízo ao sentido e sem prejuízo gramatical. Então, vamos para a 3. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo inadequadamente. O livro a que eu me refiro é o Estrela da Manhã. Eu falei no vídeo e eu peço a atenção de vocês. Quando a gente usa o pronome, olha só, a gente colocou aqui o pronome. A gente tem que ficar atento se quando eu vou fazer uma substituição, ou se na oração
que eu estou construindo? Se existe preposição. Porque quando a preposição existe, e aí esse termo que eu vou substituir, né? Eu preciso manter essa preposição, e essa preposição vem sempre antes, aqui ó, do pronome. Então, por exemplo, referir. Quem se refere, aqui está o verbo, ó. Quem se refere a. Então, esse verbo referir é inerente a ele a preposição a que está aqui. Então, o que acontece? Para essa preposição, ela não some, ela não desaparece. Ela foi deslocada para cá, ó. O livro a que eu me refiro é Estrela da Manhã, do Manuel Bandeira. Entende? Então, tá corretíssimo. Eu só estou mostrando para vocês a importância de manter a preposição e de onde veio essa preposição que está aqui. Essa preposição aqui em destaque, ela vem da regência do verbo referir. Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. Então, ó, a idoneidade tem que ser possível construir essa relação, né, de pertencimento. A idoneidade da pessoa. Tá vendo? Ó, idoneidade da pessoa. Então, perfeito. E o cuja, que é o pronome aqui, tá aqui no meio construindo. De onde veio essa preposição? Tá vendo? Vou destacar de amarelo. Essa preposição veio dessa palavrinha aqui, de um termo nominal. Existe regência verbal, que tem a ver com verbo, e regência nominal, né, que tem a ver com nome. Então, aqui é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. Quem duvida, né, do verbo duvidar, regência verbal, quem duvida, duvida de alguma coisa. Eu duvido de você. Eu duvido do propósito. Eu duvido das circunstâncias. Então, essa preposição de, ela não desaparece. Essa preposição de, ela veio para cá, antes do pronome relativo. A tese em cujos dados nos baseamos é esta. Quem se baseia em algo. Não é isso? Eu me baseei em seu depoimento. Eu me baseei em dados do relatório. Então, essa preposição em, ela vem para cá, ó, para antes do pronome relativo. E vamos ver aqui se está certinho. A tese cujo só posso empregar quando eu quero construir essa relação de pertencimento. Então, esses dados são dados da tese, pertencem à tese. Se faz sentido essa relação de pertencimento, então está correto, né? A tese em cujos dados da tese. Cadê o negocinho que diz cá? Ah, eu não vou mexer, senão vai acabar atrapalhando. O tribunal do júri, perante o qual o réu foi condenado, foi implacável. Então, ó, o tribunal do júri, perante o qual, né, o réu foi condenado. Correto também, e aqui está o pronome relativo, né? O homem de cujo lhe falei. Prestem atenção, tá aqui o pronome cujo. Cujo, relação de pertencimento. Então, tem que ter um termo antes e depois do cujo. Aqui a gente tem um lhe. Tá vendo? Então, lhe, o que pertence ao homem? Por que esse cujo aqui? A gente não sabe o que pertence ao homem. Então, essa alternativa ela está incorreta. É a alternativa inadequada que nós estamos procurando. É aqui que a gente vai marcar. Entenderam? Então, percebam, tem um cujo, mas o que pertence ao homem? Não tem. Então, o homem, aqui ó, o homem de quem lhe falei ontem é este. Pessoal, quem? Para se referir a uma pessoa, muito mais simples. De onde vem o de? O de vem quem fala de ou sobre alguém. Então, o homem de quem falei ou sobre quem falei também poderia. Ficaria assim, ó. O homem sobre o qual lhe falei. Também daria certo, tá vendo? A preposição aparece aqui, ó, sempre antes do pronome relativo. Então, é um detalhe que a gente precisa prestar atenção
porque assim o texto fica de fato adequado à norma culta e não gera também confusão de sentido. Beleza? Vamos para a próxima questão. Identifique a frase que apresenta alguma inadequação. É um político em cujas palavras não se pode confiar. Quem confia, confia em. Olha aqui a preposição em. Então, ó, ok? Aí aqui nós temos o pronome relativo cujo, né? Cuja. Então, ó, as palavras pertencem ao político. Vamos destacar aqui. Opa. Aí, político. Destaquei dessa cor sem querer, mas ok. Então, ó, as palavras pertencem ao político. Então, ó, é um político em cujas palavras não se pode confiar. Em vem daqui da regência do verbo, e aí a preposição está aqui antes do pronome. Cuja ou cujo, para a gente ver se está adequado, é preciso que esse termo que vem depois do pronome pertença ao termo antecedente. Palavras do político, ok também. Por que está cujas? Porque são palavras, né? Então, ele está concordando com palavras. Cujas palavras é uma palavra no feminino e está no plural. Feliz o povo cujo o governo não é corrupto. Aqui a gente tem uma questão que é muito sutil, que é o artigo aparecendo aqui depois do pronome cujo ou cuja. Não usa artigo depois do pronome cujo ou cuja. Entende? E por causa disso, essa alternativa aqui ficaria errada. Se a gente tirar esse O, aí ela ficaria adequada. Ficaria assim, ó, feliz o povo cujo governo do povo, né? Estaria adequado. Mas esse artigo aqui, em termos de tradição gramatical, faz com que essa alternativa fique incorreta. Essa é a pessoa de quem tanto falo. Quem é o pronome? Se refere à pessoa, ok? Falo é o caso que eu comentei com vocês lá em cima. Quem fala, fala de alguém. Então, essa é a pessoa de quem eu falo. E o pronome, ó, vem para cá. Tá correto também. Essa é a pessoa cujo amor, tá vendo? Não tem artigo aqui. Então, até aqui tá correto, ó. Essa é a pessoa cujo é o pronome, tá certo? Amor da pessoa. Então, ó, relação de pertencimento, tá certo? A concordância está certa. Aí, o que faz com que esteja errado? Essa é a pessoa, aqui, ó, cujo amor eu não divido com ninguém. Eu não duvido. Ué, pessoal. Não era duvido? Um político em cujas palavras nos pode confiar, tá certo? Feliz o povo cujo governo, o artigo tá errado. Essa é a pessoa de quem eu tanto falo, ok? Essa é a pessoa cujo amor eu não divido com ninguém. Ué, eu tô pensando aqui. No problema dessa alternativa, porque para mim aqui era a palavra duvido. Pessoal, para eu não interromper a gravação, eu vou passar essa aqui adiante e aí eu faço uma errata depois nessa questão aqui, tá bom? Para eu não interromper. Una os pares de frases com um pronome relativo fazendo as alterações necessárias. Parecida com a questão que a gente fez lá em cima, né? Tínhamos um problema. A solução do problema não deveria afetar a classe menos favorecida. Então, ó, eu preciso evitar a repetição do termo problema e existe aqui uma relação de pertencimento. Qual que é o pronome que constrói essa relação de pertencimento? Pronome cujo ou cuja, né? Então, ó, tínhamos um problema cuja solução não deveria afetar a classe menos favorecida. Então, ó, a solução
do problema. Aqui, ó. A relação de pertencimento é mantida por meio do emprego do pronome relativo cuja. Esse é o mecânico consertou o meu carro. Para a gente evitar a repetição do termo mecânico, então ficaria: esse é o mecânico que consertou meu carro. Aí aqui o pronome relativo que poderia ser o qual, esse é o pronome, esse é o mecânico, o qual, e aqui o termo a que ele se refere, mecânico. Esse é o mecânico, a oficina do mecânico é exemplar. Olha aqui, pessoal, relação de pertencimento, de posse. Então, eu preciso usar um pronome que construa essa relação. Esse é o mecânico cuja oficina é exemplar. Então, aqui, ó, eu uso o pronome relativo e aí ele está aqui construindo essa relação. A oficina é do mecânico. A Amazônia é uma vasta área verde, o mundo necessita dela. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Tanto é, ó, que essa preposição de está aqui, inerente a esse pronome dela. Tá ok? Então, não posso sumir com essa preposição. Preciso manter essa preposição. E onde ela aparece? Antes do pronome que eu vou empregar. A Amazônia é uma vasta área verde da qual o mundo necessita. Ou poderia ser: a Amazônia é uma vasta área verde de que o mundo necessita. Porque, como eu falei para vocês, o pronome que e o pronome qual, eles são equivalentes. E a preposição aparece aqui antes dele. Tá ok? A área verde da qual o número de que o mundo necessita. O imóvel irá a leilão na próxima semana, o pagamento do imóvel está atrasado. Então, ó, pagamento do imóvel. Então, o imóvel cujo pagamento está atrasado irá... Opa, leilão masculino. Irá a leilão na próxima semana. Então, ó, cujo está aqui, é o nome que estabelece essa relação de pertencimento. O que pertence aqui? O pagamento do imóvel. Pronto. O candidato tem um passado de lutas e de realizações. Nós nos referimos àquele candidato. Quem se refere a. Por isso que, inclusive, aqui, ó, a gente tem o a craseado. É a junção da preposição a, né, com a palavrinha a aí do pronome demonstrativo. Então, tem a preposição aqui, ó. Preciso manter essa preposição. O candidato a quem nos referimos tem um passado de lutas e realizações. Então, ó, quem se refere a quem. Para se referir à pessoa, que é o candidato, preposição aqui a, porque quem se refere a alguém. Pronto. Assinale qual das alternativas abaixo está correta. Tenho vários amigos cujos profissões. Pessoal, profissões são as profissões, né? Então, como que pode concordar com cujos? Teria que ser cujas, né? Profissões dos amigos. Então, a concordância está incorreta. Tinha de ser: tenho vários amigos cujas profissões, ainda as profissões dos amigos. Então, aqui é um problema de concordância. Sabia falar o idioma que eles se expressavam.
sabia falar o idioma, porque eles se expressavam por meio, tá vendo? Ó, do qual eles se expressavam. Quem se expressa por meio de alguma coisa. Então, essa alternativa fica incorreta, ela não está adequada à norma culta. Não foram poucos os perigos de que nos livramos. Quem se livra de algo. Então, olha só, a preposição de está aqui, correto. De que nos livramos, ou poderia ser ainda dos quais nos livramos, porque o que é equivalente ao pronome qual e quais. Então, essa alternativa está correta, é a alternativa que nós estamos procurando, letra C. Vamos ver as próximas. Sou amigo de Paulo, cujo pais seria, para ficar correto aqui, teria de ser cujos. Tá vendo? Só que não é o que estava aqui. Como falta o plural, essa alternativa fica incorreta. Representam os melhores dentre os quem escolheram. Aí não dá, né? Dentre os quais, né? Alguma coisa assim. Esse os quem aqui não faz sentido nenhum, incorreto, tá? Então, alternativa C. Observe as duas frases. O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões, o apagador de vulcões ficou zarolho. E aí, ele une essas frases e a gente tem que achar em qual delas a união está correta. O apagador de vulcões ficou zarolho no olho, o qual o diabo cuspiu. Quem cuspe, cuspe em alguém, em alguma coisa. Então, não pode ser o qual. Falta a preposição aqui. Fica incorreto. O diabo cuspiu no olho aonde? Esse aonde aqui, pessoal, é para a ideia de lugar físico e de deslocamento. Entende? Então, não é possível. É um uso muito específico, igual ao uso do pronome onde. Está incorreto também. O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões, onde ficou zarolho. Pior ainda, né? Então, onde a gente usa apenas para se referir a um lugar físico, tá ok? E aqui onde estaria fazendo referência ao olho, tá vendo? Onde ficou zarolho. Não faz sentido nenhum. É difícil até de ler, de compreender. O apagador de vulcões, em cujo olho o diabo cuspiu, ficou zarolho. Faz todo sentido, ó. O apagador de vulcões, porque quem cospe, cospe em alguma coisa, tá vendo? Cujo olho o diabo cuspiu. Então, ele cuspiu no olho do apagador. Aqui, ó, o termo é olho, pertence ao apagador, que está aqui. Então, tá correto, é a letra D que nós estamos procurando. Essa é a alternativa que está completamente correta, letra D. Beleza? A forma adequada de juntar essas duas frases numa só, de modo a evitar a repetição de sapatos, é... Vamos lá. Comprei sapatos de couro na Argentina, que o preço foi baixo. Isso aqui é muito próximo da linguagem oral. Na linguagem oral faz sentido para a gente, mas aqui não faz sentido nenhum. Lembra que o pronome relativo tá aqui o quê? Ele se refere ao termo antecedente. O termo antecedente é Argentina, que o preço foi muito baixo. É o preço da Argentina que foi baixo? Não faz sentido nenhum, é o preço do sapato. Então, essa construção aqui não está adequada. Vamos para a letra B. Comprei sapatos de couro na Argentina, onde o preço foi baixo. Onde, aqui estaria se referindo à Argentina, lugar físico, então tá ok. E na Argentina o preço foi baixo, aí faz sentido. Então, nesse local o preço foi baixo. Então, comprei sapatos de couro na Argentina, onde lá na Argentina o preço foi baixo. Tá correto. Vamos ver as próximas. Comprei sapatos de couro na Argentina, cujo preço foi baixo. Olha só, se a gente tem o cujo aqui, daria a entender que o preço da Argentina foi baixo, mas é o preço do sapato. Tá? Então, incorreta. Comprei sapatos de couro na Argentina, em que o preço foi baixo, né? Mais uma vez, também não fica correto. Por quê? Quando eu falo onde, eu tenho uma ideia de localização. Comprei sapatos de couro na Argentina.
onde neste lugar o preço foi baixo. Tá ok? Vamos para número 9. Leia o fragmento abaixo. Não, o fragmento abaixo foi retirado de uma bula de remédio. Leia-o e proponha uma nova redação, de modo a tornar o texto mais claro ao propósito comunicativo. É um medicamento indicado para criança acima de 2 anos, cuja, então aqui ó, pronome cuja, formulação é composta por um descongestionante. Então, a formulação é do... Aí, o que fica aparecendo aqui, pessoal? A gente tem um problema, deixa eu diminuir um pouco a letra, para ver se isso ajuda a ficar numa mesma linha. Mas não vai ficar, não vai fazer diferença. Porque aqui fica parecendo que a formulação é da criança. Tá vendo? Porque o termo antecedente aqui é criança. A gente sabe, óbvio, gente, que quando nós estamos lendo, a gente sabe que a formulação é do medicamento. Tá vendo? A formulação do medicamento. Então, o cujo está aqui construindo essa relação de pertencimento. Mas acontece que o termo antecedente aqui está criança. Então, não fica melhor construído. É importante, às vezes, mudar uma palavra de posição ajuda o sentido do texto a ficar muito mais claro. Isso é que é o processo de escrita. Todo processo de escrita envolve reescrita. Então, imagina assim, ó. Indicado para crianças acima de 2 anos, vírgula. Este é um medicamento cuja formulação é composta por um descongestionante, por aí vai. Olha só, indicado para crianças acima de 2 anos, ok. Este é um medicamento cuja, então, ó, a formulação, ó, do medicamento. E o termo está aqui imediatamente antes do pronome cuja. Fica muito mais claro. Compreendem? Então, vamos para a próxima questão. O hospital onde ela está internada, onde aqui está correto, ó, onde se refere ao hospital. Tá vendo? O hospital é um lugar físico, ok? Está internada, não recebe pacientes com Covid-19, mas proíbe visitas no momento devido à pandemia. Bozini, que é membro da reserva da infantaria, ainda usa o chapéu. Bozini, então esse que é o pronome relativo, está aqui. Ele se refere a Bozini. E aí vem aqui, inclusive, uma explicação. Quem é Bozini? Membro da reserva da infantaria, tá vendo? Lembra que eu falei com vocês? Quando é explicativo entre vírgula... Olha só aí, ó, o termo entre vírgulas. Isso aqui tudo é uma explicação sobre essa pessoa, o Bozini. Ainda usa o chapéu. O que está pedindo aqui para a gente é o seguinte, dizendo que eu posso substituir esse pronome por alguma dessas alternativas sem prejuízo gramatical. Então, ó, Bozini, eu posso substituir o que pelo qual. Não é isso? Eu falei com vocês que eles são equivalentes. E aí, eu posso falar no qual? Não, gente, porque eu estou referindo a uma pessoa, é o Bozini. De onde viria essa preposição aqui, ó, né? Em mais o, que dá a palavra no. Ou se eu escolhesse essa aqui, de onde estaria vindo essa preposição? Piorou essa, né? Para o qual. De onde viria essa preposição? Não faz sentido nenhum, né? Porque é o Bozini, o termo se refere a Bozini. Então, só pode ser o qual, para o qual. Então, ficaria assim, ó. Bozini, o qual é membro da reserva da infantaria. E por aí vai. Não pode ser a qual, porque Bozini é masculino, ficaria incorreto, tá ok? E, por fim, propor uma nova redação. Aqui a gente tem alguns casos, todos casos reais de textos que existem mesmo, e a pessoa acaba usando onde para escrever numa situação que o emprego não é esse, não é o melhor emprego. Então, em 2044, onde o país terá superado muitos problemas. Onde? Tá aqui. O pronome relativo se refere ao termo antecedente. O termo antecedente aqui em
2044. Pergunto para vocês. Em 2044, isso é um termo nominal, gente? Ou isso é uma circunstância de tempo? Uma circunstância de tempo. Percebe? Então tá errado, não faz sentido nenhum. Onde o quê? Aqui a pessoa quer construir uma ideia de tempo e não existe uma localização aqui, um espaço físico, nem nada disso, né? Então, olha como faz muito mais sentido. Em 2044, quando, olha, usando agora, eu não estou substituindo por um outro pronome relativo, eu estou usando agora uma conjunção que constrói sentido de tempo. Mas é o sentido que a pessoa quer construir. Então, ó, em 2044, quando o país terá superado muitos problemas, gente, fica muito mais adequado, tá ok? Então, cuidado com onde, tá usando onde para todos os lados. Vê se esse onde tem um referente e se o referente é realmente a ideia de localização no espaço físico. Se não for, muito provavelmente este enunciado está mal elaborado. Estou passando por um problema em que, após uma demissão, resolvi trabalhar com quitutes, onde a cada dia tem sido uma surpresa muito positiva. É difícil até de entender, né? Fica próximo, parece que a pessoa está falando aqui com a gente. Então, olha aqui, ó, onde. Aí eu pergunto para vocês: onde dá ideia de lugar? Aqui seria quitutes. Quitute não é lugar, né? E não faz sentido. Entende? Então, o pronome ele está aqui na cabeça de quem escreveu pode fazer, mas a gente não vai junto com o texto. O texto precisa dizer aquilo que a gente quer comunicar, tá ok? Então, não sei, vamos tentar arrumar o texto. Além disso, o texto está mal escrito, né? Estou passando por um problema. Até aqui, ó, um problema em que. Não faz sentido também, não. Tá vendo? Porque em que teria de ter algo aqui, ó, que exige essa preposição em, que dá uma ideia de localização, algo desse tipo, entende? Estou passando por um problema. Eu acho que aqui a pessoa quer dizer assim. Estou passando por um problema, ela quer dizer que depois desse problema, tá vendo aqui, ó, que foi após uma demissão, tá vendo? Estou passando por um problema. É isso que ela quer dizer, né? Tá vendo como é confuso? Por causa do emprego de uma palavra, ó, como que a gente tem que ficar decifrando, a pessoa quer dizer assim, que ela passou por um problema, após uma demissão, ela resolveu trabalhar com quitutes. E, né, que é onde, né, e cada dia tem sido uma surpresa muito positiva, é isso que a pessoa quer dizer. Mas o emprego aqui dos pronomes relativos, ó, olha o nó que não dá no texto dela e como torna esse texto muito ruim em termos de comunicação escrita, né? Até a construção temporal, né? Estou passando por um problema, porque se ela já superou, né, o problema estaria lá no passado, né? Estou passando por um problema, que seria a demissão, né? Vamos tentar arrumar alguma coisa aqui. Após uma demissão, resolvi trabalhar com quitutes. E cada dia tem sido uma surpresa positiva. Talvez isso, né? Após uma demissão, resolvi trabalhar com quitutes e cada dia tem sido uma surpresa positiva. Talvez isso comunique melhor o que ela quer dizer, né? De 1 até 3 anos, de 1 até 3, de 1 ano até 3 anos, de 1 ano até 3, de 1 ano até 3 existe a adolescência do bebê, onde, mais uma vez, né? Onde seria o que? A adolescência do bebê? Seu filho começa a demonstrar a personalidade dele. De 1 ano até 3, existe a adolescência do bebê. Gente, circunstância de tempo, né? Quando seu filho começa a demonstrar a personalidade dele. Tá vendo? Então, nesse período de 1 a 3 anos, é quando o bebê, não é nem onde.
Então, quando a gente usa o pronome que não é adequado numa situação que não é própria para ele, isso traz muita confusão para o texto. Como nesse texto aqui, que a conjunção não, o pronome empregado, né, de maneira errada, confunde bastante. O estou passando por um problema, né? Esse problema seria a demissão. Então, a relação de causa e consequência aqui também não está bem construída, porque a pessoa quer dizer que ela passou por um problema depois de uma demissão, e aí ela resolveu trabalhar com quitutes e tem sido uma grata surpresa. Então, esse desenvolvimento na linha do tempo também fica prejudicada, né? Por causa do uso, do emprego do verbo, do momento em que usa. Compreendem? Então, é isso. Eu espero que a atividade ajude a esclarecer algumas coisas. Nos nossos atendimentos, eu vou abordar ainda outras atividades de fixação para ajudar nesse processo de construção do conhecimento a respeito dos pronomes, tá ok? Obrigada pela atenção, pessoal. Um abraço.